quer falar da nova projeção da safra brasileira de grãos e cereais para este ano, viu? Para a gente poder continuar nesse assunto, que essa projeção supera 260 milhões de toneladas. O número referente a junho foi divulgado nesta semana pelo IBGE, então a gente já quer continuar neste tema. Sobre esse assunto e o impacto também na nossa economia, a gente conversa agora com o Sérgio Dizem, que é diretor da Conab. Sérgio, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Primeiro, quero te ouvir, por favor, a respeito dessa produção de grãos que deve superar, já está aparecendo aqui na tela, ó, 261 milhões de toneladas. É uma projeção do IBGE para 2022 que foi divulgada nesta semana. Já quero ouvir a tua opinião sobre isso. Bom, em primeiro lugar, né, eu sou diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, e os nossos números são um pouco mais ambiciosos do que esse do IBGE. Nós estamos trabalhando com 271 milhões de toneladas de grãos para a safra 21-22, né? Isso a gente está acontecendo, esse valor está sendo bastante elevado, principalmente devido a uma grande safra de milho, né, que nós estamos carregando, dado a uma condição climática muito favorável no centro-oeste e nas regiões do Maranhão, Piauí, Bahia, né? Mesmo com a frustração de safra que nós tivemos na primeira safra de soja, quando nós esperávamos produzir 140 milhões e vamos produzir 124 milhões, então nós tivemos uma compensação na safra de milho pelas boas condições climáticas. Sérgio, a gente está aqui desde fevereiro, né, acompanhando essa guerra na Ucrânia, que já está provocando impactos múltiplos, né, em diversas frentes, e uma delas é a questão dos fertilizantes. Essa produção que está sendo impactada, a produção dos fertilizantes que está sendo impactada por esse conflito, já vai causar também algum impacto nessa safra de 2022, 2023? Na próxima safra, o que a gente notou é que houve uma majoração de preços. Os preços subiram dos fertilizantes devido às incertezas quanto à entrega. No entanto, o fertilizante que vai ser usado no plantio da primeira safra, da safra que a gente começa a plantar no final de outubro, meados de outubro, esse fertilizante já está no Brasil, já está, na maior parte dos casos, adquirida pelos produtores. Em alguns casos já está estocado na propriedade, quer dizer, para o primeiro plantio, nós temos a visão de que não há problemas, há uma majoração de preços, mas não há uma ruptura no fluxo do fertilizante. Sérgio, Kenzo agora falando, Sérgio, a Embrapa tem falado muito sobre o desenvolvimento de sementes modificadas, então, para suportar essa estiagem no país. Como é que você avalia isso e qual o impacto disso no Plano Safra? Olha, você ter sementes, uma variedade mais adaptada, ela é muito bem-vinda. O que a gente tem visto é que essas sementes readaptadas, com variedades mais resistentes, elas são muito bem-vindas, especialmente para a segunda safra. Este ano, nessa safra que a gente está encerrando, os números da Conab já mostram que nós vamos fechar o ano com algo em torno de 3 milhões de toneladas de produção de sorgo, que é uma planta mais resistente que o milho às deficiências hídricas. Então, devido a esse aumento de oferta de sorgo, é um indicativo de que os produtores, quando ele não tem condições de plantar o milho no tempo certo, no local que ele colheu a soja, ele entra com o sorgo. E quando você aumenta a produção de sorgo ou de triticale, você cria estruturas capazes, porque o sorgo, o triticale, por que as pessoas não plantam mais? Porque eles têm deficiência, eles têm que fazer estocagem, tudo segregado. Então, por isso que muitas vezes você não consegue expandir a área rapidamente. Mas a boa notícia é esse aumento. E a Embrapa, é fundamental a Embrapa, as universidades, no desenvolvimento de variedades desse tipo de produto que é muito mais resistente à seca. Então, esse é o grande desafio
que toda pesquisa brasileira, pesquisa agropecuária brasileira tem. Então, nós temos visto que isso já é uma realidade, não é pouco, 3 milhões de toneladas é uma produção bastante consistente e é um produto que não é um substituto perfeito do milho, mas ele tem grande capacidade de suprir as deficiências que eventualmente tenha do milho. Sérgio, uma curiosidade aqui, até porque a gente está falando também para um público bastante plural, né? Muitas pessoas que entendem do setor do campo e algumas que entendem de consumir o setor do campo, né? Porque a gente depende do campo nas nossas vidas, né? Os nossos armários estão cheios ali de produtos que dependem desse trabalho do agronegócio. Quando a gente fala de números de produção de grãos, por exemplo, você disse que o número é um pouquinho inferior do que esse que está, bom, bastante inferior ao que esse que está sendo estimado pelo IBGE, mas quando a gente fala dos... É superior. Ah, perdão, superior, porque a estimativa deles é de 261 milhões e a de vocês é de... 271. Ah, 10 milhões a mais, ou seja, ainda é superior. Bom, coisa boa então, 10 milhões a mais. Quando a gente está falando desse número, quanto disso fica no Brasil e quanto disso sai do Brasil? Porque o mundo também depende, né, daquilo que é cultivado aqui no nosso país. Exatamente. Os principais, o carro-chefe nosso, que é a soja, o Brasil deve esmagar em torno de 45, 47 milhões de toneladas. Esse esmagamento vamos dizer, é para gerar a oferta de óleo, principalmente. Esse óleo, uma parcela é para consumo humano, outra parcela é para consumo animal. Nós temos uma das maiores produções de proteína animal do planeta. Então, uma boa parte desses 45 milhões que são esmagados no Brasil de soja, o farelo é usado para ovos, carnes e leite. E também uma parte é exportada. Então, de 120 milhões, nós esmagamos no Brasil 45. No milho, nós usamos no Brasil algo em torno de 78 milhões. E devemos exportar cerca de 40 milhões, pouco mais, pouco menos, né? E isso coloca o Brasil como o maior exportador mundial de soja e devemos ocupar o segundo maior exportador de milho do planeta. E o que isso é importante? Além da gente ter uma noção de que nós alimentamos o Brasil e geramos excedentes exportáveis, é importante a gente dizer que o mundo hoje comercializa muito mais cereais do que comercializava há 10 anos. Para vocês terem uma ideia, milho, o montante comercializado no mundo era algo em torno de 50 milhões. Hoje é 200 milhões. Por que está acontecendo isso? Porque vários locais estão tendo mais renda, consequentemente aumentando o consumo de proteínas e por isso precisam de mais cereais. E esse é uma grande oportunidade para o Brasil em termos de economia globalizada, em termos de geopolítica internacional. Bom, uau, muito bom poder compreender tudo isso, né? Nem fale. Perfeito. Sérgio Dizem, diretor da Conab, muito obrigada, viu, por essa conversa e esses esclarecimentos aqui no CNN Domingo. Uma ótima semana para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço. Um bom domingo para todos vocês, todos os telespectadores.